Hoje de tarde eu estava lendo um livro muito bacana do Joy Dispenza, que fala como você se tornar sobrenatural. Jéssica, como assim? Vou me transformar em uma fada saltitante que faz mágica por aí? Não. Você se tornar sobrenatural é você saber usar as suas habilidades para você conquistar, chegar onde você quer, entende? Oi, eu sou a Jéssica Nanum, seja bem-vinda no canal, se inscreve, deixa o seu like, manda sua mensagem pra mim, sua pergunta, sua reclamação. Não, não reclama não, reclama não. Gente que reclama é chato demais. Manda sugestão, manda aí um alô, entendeu? Vai Corinthians. Porém, vamos pensar junto. Esse livro me despertou para um sentido de como é importante você ter novas perspectivas. Jéssica, o que que é isso? Você ter uma nova visão, um novo ângulo sobre um determinado assunto. Eu aqui no canal, por exemplo, eu não fico somente falando para vocês a questão tática do jogo, por mais que a gente possa detonar o senhor Charles que veio de Midtjylland para o mundo, porque eu vejo que o futebol, em especial o Corinthians, maior do planeta, me ensina valores que eu posso aplicar em tudo que eu faço, no meu trabalho, no meu dia a dia, no meu relacionamento com as pessoas, em novos estudos. Eu gosto de estudar coisas novas. E nesse mundo louco de muita informação, eu vejo muita gente falando: você tem que ser você mesmo. Será? Porque às vezes as pessoas não estão preparadas para ver a gente como a gente realmente é, a nossa personalidade, os nossos surtos, as nossas loucuras. Mas eu tomei uma decisão de vir no canal e realmente falar o que eu penso, falar o que eu sinto, falar o que eu vejo. Lógico que a minha opinião vai ser diferente da sua. E é por isso que é muito difícil, às vezes, você manter a calma no meio do caos. O corintiano faz isso muito bem, sabe? O corintiano, ele assiste o jogo do Corinthians, ele vê um erro de passe, um meio-campo que ainda está descoordenado, apesar do Breno Bidon estar vivendo uma fase mágica, é uma fase de qualidade que está se mantendo, né? Tá rendendo legal, mas ainda assim a gente vê um Ranieri que não está no seu melhor momento, acho que um 80% vai, falta pouco para 100, viu, Rani? Mas a gente ainda assim consegue manter uma calma, a gente não quebra a televisão. Por mais que a gente queira quebrar a televisão quando o Corinthians erra os passes de 10 centímetros. No entanto, eu preciso sempre falar do Dorival, porque é um bom nome de exemplo de um profissional que chegou, pegou a bucha de assumir o Corinthians e trouxe uma nova perspectiva. Como, Jéssica? Ele, lógico, testou um 4-5-1 horroroso diante do Novo Horizontino, mas no geral tá fazendo uma temporada legal com o Corinthians. Poxa, estamos na terceira colocação. Aí ontem eu vi um vídeo do Rodrigo Garro, o nosso garrote, falando, sabe o quê? Que agora ele tá meio contente com essa nova fase do Corinthians, porque dependendo da combinação de resultados, o Corinthians pode até saltar para uma liderança no Brasileiro. Gente, você já parou para pensar o que é isso? Um Corinthians que lutava para não cair há alguns meses atrás, agora pode se tornar líder. Lógico que não vou falar para você assim, vamos virar líder, vamos ganhar de todo mundo. Lógico que dá para ganhar do Coritiba de 3-0. No entanto, Corinthians, eu penso que a gente, quando vê um futebol diferente, né, a nova perspectiva que o Dorival trouxe, por mais que, se a gente comparar com o Ramon Dias, também tinha um futebol legal, mas ainda os dois esquema táticos, tanto o Dorival quanto o Ramon Dias, eles pecam na saída de bola. Pode comparar, os números são semelhantes, a posse de bola gira em torno de 60, 63, mas essa perspectiva nova que o Dorival trouxe, apesar de ainda estar falhando na posse de bola, pode fazer render um futebol legal, um futebol diferente. E de verdade, quando eu estou desenvolvendo algum projeto, eu busco aperfeiçoar esse projeto da melhor forma. Tanto na mentoria, aqui no conteúdo do canal, inclusive me segue em todas as redes para a gente ficar conectado. Você vai falar, Jéssica vai pedir para eu seguir ela. Eu tenho que fazer o meu jabá aqui, Coringão Paulista. Inclusive, o nome é @Jéssica Nanum. Segue e deixa o seu like. E junto dessa nova perspectiva, Corinthians. Ontem eu assisti
assisti, a galera comentando bastante, assisti os vídeos, vocês me enviam pra mim, continue enviando pra gente conversar, eu gosto de conversar com você. Eu vi que o André Ramalho, nosso Zé Ramalho, risca de giz. Espera aí, é risca de giz ou é chão de giz? Eu não sei o nome da música, me desculpa, Zé Ramalho. Agora, Zé Ramalho, cantor, de verdade. Não é minha geração, é a geração dos meus pais. Mas assim, ele canta uma música aí com giz. Quem souber, deixa no comentário. A gente chama André Ramalho de Zé Ramalho. Eu lembro, pera que eu já vou comentar o que eu tô aqui desenvolvendo com você, mas eu lembro que eu comentei uma vez no Instagram e eu falei, poxa, é o nosso querido André Ramalho, mas a gente chama ele de Zé Ramalho. O rapaz achou ruim comigo, falou, para de chamar ele assim, o nome dele é André Ramalho. Eu falei, nossa moço, calma, tá nervoso. As pessoas meio que perderam a noção, o bom senso de ter um pouco de bom humor. Bom humor ajuda a deixar a vida mais leve, né? Mas aí, voltando para o meu raciocínio aqui junto contigo, eu assisti os vídeos, André Ramalho, que ganhou como o gol mais bonito do Paulista. Fiquei feliz, tá, por ele, porque a gente comenta que ele tá um pouco enciumado. Você é ciumento? Conta pra mim. Eu sou ciumenta. Aí o pessoal falou, ele tá com ciúme do Gabriel Paulista, porque veio, roubou o lugar dele. Não, ele não roubou, ele conquistou, entendeu? É um trabalho, é um cara que chega numa desconfiança, todo mundo, ele é tiozinho, fez o gol do título, ganhou a confiança do Dorival, já assumiu um espaço super legal nessa primeira linha. E o Dorival tá certo em manter ele ali com o Gustavo Henrique. É uma zaga que já tá consolidada, né? Mas é bom pro André Ramalho perceber que ele ainda é valioso para essa equipe. Por isso que eu te falo, às vezes você faz alguma coisa, tem algo que dá errado, aí você se joga lá no chão. Você se joga sua autoestima para debaixo do piso. Por quê? Você se sente falho porque cometeu um deslize, porque errou em algo. E o André Ramalho, ganhando esse prêmio que ele conquistou, ele trabalhou para isso, ele percebe que ele ainda é importante, que ele tem o valor dele. Não precisa ficar com dor de cotovelo. Todo mundo é importante nesse grupo. E agora essas peças novas chegando. Aí nessa quarta-feira vai ter a apresentação do Lingard diante do Coritiba. Corinthians, dá pra ganhar de 3-0 assim ou eu tô pedindo demais? Eu sei que eu sou exigente, tá? Eu sei, eu tenho consciência disso. Mas, poxa, faz tempo, né, que não temos assim um jogo com um placar elástico. É magrinho, 1-0, geralmente é assim, né? Mas assim, 1-0 é goleada. Não vou poder te exigir muito também. Tá voltando agora. Teve algumas vezes que eu fiquei um pouco assustada. Fiquei. Porque o Corinthians teve pausas, principalmente em data FIFA, sabe? E aí você olha e fala, cara, o Corinthians voltou pior do que antes. Não tinha que ter pausado, não. E alguns jogadores, exemplo, Yuri Alberto, o próprio Garrote, o Memphis, que é um cara que faz um trabalho físico espetacular. Fala, Jéssica, tá elogiando os músculos do rapaz? Não tô falando disso. Ele se preocupa com o shape, com a forma física, não é só pela estética. Ele sabe que o físico vai fazer ele apresentar um futebol melhor. Tanto que quando ele pediu para a diretoria, não sei se você lembra, ele pediu uma pausa, assim, né? Assim terminou o Paulista, para que ele se recuperasse, né, fisicamente, e depois que ele se sentiu à vontade bacana para retomar e estrear no Brasileirão. Eu acho que essa disciplina, tanto do Memphis, do Yuri, do Garrote, eles têm umas equipes particulares que é contratado por eles mesmos, não é algo que o clube está proporcionando, que faz o acompanhamento junto com eles. Isso é bacana. Cara, você ter a disciplina de fazer mais do que é pedido para você. Olha como é mágico. Você pode perceber. Os 3 nomes que eu citei agora são os 3 atletas que têm resultados acima do grupo. Jéssica, então o restante do grupo é ruim porque não tem um treino de personal particular? Eu não estou falando isso. O que eu quero dizer é que é muito bom você ver no seu time do coração, Corinthians maior do planeta, que tem jogadores comprometidos e se você, enquanto um profissional, você fizer a mais do que é pedido, você superar a expectativa, o teu resultado é inevitável, você vai ter resultados melhores. Às vezes é difícil para as pessoas entender isso. E volto a falar da perspectiva. Lógico que eu tenho que mencionar o André, antes de falar da perspectiva, porque o André também ganhou o prêmio como revelação do Paulista. É muito bacana ver que ele está se valorizando e não foi só pela proposta que o Milan fez.
Jéssica, mas você acha que ele é um bom nome para ser titular? Olha, pra mim ele é um jogador de segundo tempo. Ele compõe um banco muito legal, assim como o Gui, que eu espero que o Gui consiga render mais agora no Brasileiro, até em Libertadores, né, cara? Libertadores, o trauma da vida do corintiano. Mas a gente espera que ele consiga render muito mais, trazer uma velocidade, um dinamismo que falta nessa faixa central. Por quê? Ainda mais que o Corinthians às vezes insiste em jogar só pelas laterais. Lógico que você tem um Mateuzinho incrível, com aquele suporte maravilhoso para o ataque. O Bidu, depois da renovação, também começou a voar. Mas essa perspectiva que o Dorival trouxe é uma nova maneira de enxergar um Corinthians histórico, um Corinthians que desde 1910 sempre priorizou bastante termos de defesa. Aí você olha para uma defesa com Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, você olha, você fala, não vai dar certo, mas o Corinthians faz dar certo. Você tem que fazer dar certo. Faça as coisas darem certo. Para de reclamar, para de ser chato, faz funcionar, faz acontecer. Minha professora de inglês fala muito isso, né? Ela é do Canadá. E nos Estados Unidos ela disse que o norte-americano, desde criança, ele é ensinado a fazer as coisas funcionar para ele. Ele meio que é, vamos dizer, egoísta. O brasileiro fala que ele é egoísta, né? No sentido, porque a gente aqui, a gente é muito empático. O brasileiro tem esse calor humano e é muito gostoso. Mas o norte-americano, ele é ensinado a fazer funcionar para você. O sistema tem que funcionar para você. O trabalho tem que funcionar para você. Você encontrar a sua maneira. Já viu uns vídeos que o pessoal fala, você tem que acordar 3, 4, 5 horas da manhã para você ser produtivo, para você ter resultados que vai te deixar milionário? Eu não acredito muito nisso, mas é um assunto para outro vídeo. Mas eu tô te trazendo como exemplo, porque nem sempre você vai render mais se você acordar 4 ou 5 horas da manhã. Tem gente que funciona melhor depois das 9. Tem gente que fica muito mais aberto a novas ideias depois do horário do almoço. Tem gente que prefere tirar uma soneca depois do almoço. Cada um tem um sistema, você tem que pegar o sistema que funciona para você. E Dorival, tu foi maravilhoso em trazer uma perspectiva nova para um Corinthians que já estava meio desgastado. Não em termos de imagem, não estou falando disso, mas desgastado num padrão de jogo que ficou manjado, sabe? Ramon Dias construiu um legado legal no Corinthians, mas o Dorival trouxe uma nova cara que demorou a funcionar. Lógico que tá tendo agora as reposição das peças que saíram, mas é uma nova lente de enxergar uma transição que flui para fazer o Yuri fazer gol, tá, Yuri? Parar de perder gol. Se quiser que eu elogie, vai ter que parar de perder uns gols aí, essas chances que o meio-campo cria. Porque, gente, que momento que o Rodrigo Garro já vi. Assim, ele encontra as brechas em espaços que ninguém vê. Ele encontra ali o lugar exato para deixar o atacante na cara do gol e às vezes o Yuri perde. Lógico que faz parte, mas eu espero que agora que o Yuri vai voltar, né, o Caio César também vai voltar, que isso não continue acontecendo, mas trazer novas perspectivas, enxergar a mesma situação de ângulos diferentes, isso é inteligência. Isso é você conseguir ser um profissional multidisciplinar. Lógico que a galera começa a pedir já novos reforços, mas a diretoria está vivendo um caos, né? O conflito que rolou nessa votação pela reforma do estatuto. Agora vai ser encaminhado para a Assembleia Geral. Acho que a reunião será em abril, ainda desse ano, mas a gente esperava que o voto do fiel torcedor já fosse definido nessa reunião que teve no Coringão. Porém, Corinthians, vou te falar, deixa logo, libera aí para o fiel torcedor votar, que a gente faz parte desse clube maravilhoso. Lógico que vão ter ali as questões de cotas para você pagar a mensalidade. Eu não vou trazer os detalhes aqui agora, senão o vídeo vai ficar longo pra caramba. E a gente veio para falar dessa nova perspectiva de um Corinthians que ele trupica, mas não cai. Ele consegue, lógico, ter ali, tem suas falhas. A gente tem, todo mundo tem falhas, mas é um Corinthians que não se abala, que consegue se manter. O Cascone comentou isso numa entrevista essa semana. Cascone
faz um trabalho bacana nesse financeiro do clube, mas é um Corinthians que tá sangrando, né, ainda tá nessa corda bamba, difícil equalizar as contas. O Brasil também, o futebol brasileiro, não diria o Brasil, mas o futebol brasileiro vive essa oscilação. O mercado, a indústria do esporte tá vivendo uns altos e baixos, assim. No bastidor a galera comenta muito. Porém, Corinthians, a gente vai seguir forte, apoiando, cantando alto sem parar e, lógico, comprando os produtos do clube, ajudando da forma que a gente pode. A gente espera que a conta seja equalizada, cheguem novos patrocínios. Futebol feminino tá fechando umas parcerias bem legais. Porém, me fala se você gostou deste estilo de vídeo, a gente conversando aqui. É um vídeo sem edição, não tem corte, entendeu? Vai rolar umas palavras erradas aqui, porque a gente começa a falar, desenvolver as ideias e o cérebro às vezes não acompanha, colega. Vamos muitas palavras, essa chuva de pensamentos da mente desta corintiana que vos fala. A gente segue junto, conectado nas outras redes, @Jéssica Danum. Se você assistiu este vídeo até o final, comenta aí, vai Corinthians, para eu saber se você ficou comigo aqui até este exato momento, tá bom? Ó, beijo grande, obrigada pela companhia, pela amizade, a gente segue junto, beba água e vai Corinthians!